é o porquê que é muito mais difícil você chegar nos seus primeiros 100 mil reais do que você chegar em 1 milhão de reais. Muitas pessoas não entendem o porquê. Porra, 1 milhão de reais é muito mais difícil do que 100 mil. Queria que você explicasse o porquê que é mais fácil. 100 mil são 33% de 1 milhão. Por que era 33%? Porque era mais ou menos 1/3 do tempo pra você chegar no milhão. Sim. Porque os primeiros 100 mil, eles são feitos à base de aportes quase sempre. A rentabilidade conta pouco, porque se o cara investiu 10 mil reais ao longo desse ano, pô, a Selic tá em 10%, né? Mas essa Selic de 10% só pega o ano inteiro pro primeiro aporte, o que foi feito em janeiro. O de fevereiro já pegou só 11 meses, o do final do ano não rendeu nada ainda. Então 100 mil, quase tudo é aporte, tem muito pouco de rentabilidade. Só que depois que chega em 100 mil, se o cara aporta R$ 1.000 por mês, então ele vai botar 12 mil de aporte, só que só o rendimento dos 100 mil já são 10 mil. Então o rendimento ele começa a ultrapassar o aporte. Então a gente pode falar que esses 100 mil seria uma zona de arrebentação para o investidor. Porque até lá é muito difícil, depois de lá, ainda que ele pare de investir, sempre vai ter alguma coisa entrando. E se ele continuar investindo, isso vira um efeito composto, ele vai chegar muito mais rápido até o destino. Então é só uma questão de mostrar que 1 milhão está muito distante, ele desmotiva, o 100 mil está muito mais próximo das pessoas. E é realmente a parte mais difícil. A maior parte do caminho é até os 100 mil. Para chegar até os 200 vai ser muito mais rápido. Apesar de ser a mesma distância, em termos nominais, 100 mil, pô, já tem muito mais rendimento. Provavelmente você entende mais de mercado, porque você ficou alguns anos para chegar no 100 mil. Você tá ganhando mais, porque a trajetória, o cara começa a investir com 20, geralmente ele ganha menos que quando tem 30. Sim. E com 30 ele costuma ganhar menos que quando tem 40, se ele tem uma carreira bem sucedida. Então é o começo, mas é um começo mega importante. Depois que passa disso, a trajetória é muito mais simples. A velocidade dos juros compostos acaba te empurrando, Também, né? também. Pra você chegar no seu primeiro milhão, é mais fácil do que você chegar... É mais difícil do que você chegar nos 10 milhões, né? Seguindo a mesma teoria, porque você vai ter os juros compostos ali te ajudando. A primeira coisa a ser falada é que renda variável varia, pessoal. Então não tem subida automática sempre acontecendo. E da última vez que eu olhei nesse ano, estava caindo 4% IFIX. Realmente, para fundo imobiliário, é um movimento que não é comum, vamos colocar assim. Só que a gente tem que lembrar que existe uma correlação entre o fundo imobiliário e a taxa de juros de longo prazo. Então a gente está vendo a taxa de longo prazo aumentar, isso prejudica muito, principalmente os imóveis de tijolo. Isso traz o preço para baixo. Agora é interessante que fora do mundo de fundos imobiliários, tem várias negociações acontecendo de prédios que estão situados muito próximos de prédios que estão em fundos, que o metro quadrado está saindo por um preço muito mais alto que o valor patrimonial do fundo. Então, eu acho que para o investidor que tem paciência, é um momento bom de você acumular belos fundos imobiliários por preços mais baixos. E os de tijolo sofrem mais, fundo de escritório, etc. Mas se você pega os de papel, tem muito fundo que caiu e, na verdade, deveria subir. Porque é o fundo que tem um monte de CRI que rende IPCA mais alguma coisa. IPCA tá subindo. Exato. É um monte de fundo de CRI que rende CDI mais alguma coisa. O CDI tá subindo. Expectativa para o ano que vem, tem gente botando CDI em 13. Até mais do que isso, né? E eu não entendo por que cai tanto esses fundos. E tem fundo ótimo que tá praticamente de graça. Tem fundo que você nem vai mais ver o valor que ele tá hoje. Não, e sabe o que é bizarro? Dificilmente você vai ver. É como as pessoas elas são volúveis. Porque, por exemplo, o fundo de papel, ele tá recheado... É quase um fundo de renda fixa listado em bolsa, né? Sem o come cotas, o que é muito bom. Se você pega fundo de papel, vale muito a pena comprar quando o valor dele, o preço, o valor patrimonial tá abaixo de 1. E quando passa de 1, você tá comprando a nota de 100 por R$101, 102, Então não vale a pena. 105. Vale a pena você vender. Sim. E antes dos fundos começarem a mergulhar, que foi quando o juro americano de longo prazo voltou a subir, que o juro longo também voltou a subir, tinha fundo de papel sendo negociado a 1,05 do valor patrimonial. Eu fiz um vídeo vendendo um desses fundos. Você vai nos comentários, eu tava sendo detonado. Eu falei, meu Deus, eu tô vendendo um fundo que ficou muito caro pra comprar outro que tá abaixo do valor patrimonial. E a pessoa quer mandar na sua carteira. Não entendia isso. Agora esse mesmo fundo tá abaixo do valor patrimonial. Só que as pessoas não estão comprando. Você fala com qualquer analista de fundo imobiliário, pô, é um negócio meio padrão. Cara, comprar fundo de papel acima do valor patrimonial, você tá desperdiçando dinheiro, né? Ainda mais quando tá 1,05, 1,06 aí. Acima. Porque pode ser que num dia tenha passado, não sei o que. Agora, pô, tá 5% acima, é muita coisa para um fundo de papel. Sim. Vende esse negócio. Então agora você pode comprar ótimos fundos de papel abaixo do valor patrimonial. Tudo depende do fundo, né? Eu acho que vale a pena você evitar aqueles fundos que são mais heterodoxos, digamos assim. Só tem um ativo numa localização que ela não é muito estratégica. Sim. E fundo imobiliário de tijolo, o mais importante são 3 coisas que o pessoal fala na indústria. Localização, localização, localização. Perfeito. Não tem como correr. Agora,
Pro caso do fundo de papel, por exemplo, o que eu acho interessante? A gente tá vendo o título público IPCA+, batendo aí quase IPCA mais 7. 2029 chegou a bater IPCA mais 7. E aí todo mundo bota os gráficos mostrando, olha como é que IPCA mais 6 é lindo ao longo do tempo, como é que IPCA mais 7 é maravilhoso. Você pega vários fundos de papel onde a carteira do fundo tá pagando IPCA mais 9, já descontada a taxa de administração. Então, se comprar IPCA mais 7 é bom, pô, IPCA mais 9 não é melhor? Maravilhoso. Tem que pagar mais porque oscila mais em bolsa, né? Tem um nível de risco a mais. Só que se você tá lá comprando pra pegar o dividendo e não quer vender, é maravilhoso, como você disse. E de alguns talvez tenha que sair mesmo. Porque se você pega os de high yield, os high yield também podiam receber o nome de high calote, né? Tem alta chance de calote muitas Teve vezes. vários, né? E Fiagro, por exemplo, Fiagro vai passar por um processo, sabe, difícil para vários Sim. cotistas que compraram pensando, tá pagando muito dividendo. Cara, era muito dividendo porque você tinha CRAs, primeiro, os fundos muito concentrados em poucos CRAs, e esses CRAs com uma taxa lá em cima, e aí você teve enchente no sul, seca no Prejudicou muito. interior, isso prejudica bastante. Por isso que eu não tenho Fiagro na minha carteira. Não é que eu não acredito no agro no Brasil, muito pelo contrário, mas quando eu olhava a estrutura, eu falava, cara, pra esse nível de risco aqui, eu não acho que o prêmio tá adequado. Porque tem Agora, o clima, tem a safra, tem tem- tudo isso envolvido, Tem né? todo. É o que você falou, tem uma derivada a mais. Porque investimento já arriscado por si só. Você já tem, né? Questão de liquidez, risco de crédito, blá, 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 e você bota mais um risco, é o climático. Então é realmente um degrau a mais. Tem que pagar mais pra valer a pena. E o que pagava mais, pra aquele nível de concentração, eu não gostava. Então até hoje eu não tenho um Fiagro na minha carteira. Baixa No longo prazo, diversificação eu também. pretendo ter. Agora, você tem ótimos fundos de papel. Você pega lá a Quiné, né? Cara, os produtos da Quiné todos são muito bons. São muito Acho bons. que não tem um que eu lembre assim que eu tenho ressalvas quanto a ele. Né? Então De tem papel, você fundos tem dois onde... muito bons, que é o KNSC e o KNCR, né? São Sim. muito bons. Não, tem mais ainda. Tem mais, é. Tem o KCRE, Canip. por exemplo, é um que eu gosto. Então, tem vários fundos de papel que eles são muito bons. Lógico que sempre vai ter uma chance de calote, mas ele é muito diversificado, então não é o que pesaria muito na estrutura do fundo. Pelo desconto que a gente tem agora, eu acho que vale a pena. Eu acho que a grande dúvida do investidor agora, quando ele olha para o mercado, é a seguinte, né? Pô, você olha fundo imobiliário, tá barato, né? Você olha as ações no Brasil, já teve mais barato antes. Se você pega a média de PL desde os anos 2000, é uns 11, a gente tá negociando por uns 8 agora o Ibovespa. Mas tem muita empresa que caiu de preço enquanto o resultado subiu, então tem oportunidade. Só que você olha a cripto também, cara, será que o Bitcoin vai dobrar de valor? Porque se você pega em todos os outros halves, ele pelo menos dobrou. Desde o halving não dobrou ainda. Tava em 69 mil no halving, tá em menos de 100 mil agora. Então é quase como uma nuvem de patos passando e você é um caçador. Se você atirar no meio da nuvem, você vai pegar um pato. Sim. Entendeu? Agora tem que decidir, né? Como é que você quer estar alocado. Mas eu acho que vale a pena ter uma alocação em fundo imobiliário. Sobretudo pro cara que já tá num nível de vida já mais pensando em usufruto dos investimentos. Perfeito, Bruno. Eu não entendo nada de mercado de seminovo. Esse é o primeiro recado. Mas o que eu acho interessante é que o natural que a gente pensa em termos de preço de carro é que o preço vai diminuir ao longo do tempo. Então, quando aumentou na pandemia, é porque você tinha uma situação muito disfuncional na economia, onde as fábricas foram obrigadas a parar de produzir, e aí você teve uma escassez de carros que levou o preço para cima. Eu fui procurar um paralelo com isso na história do Brasil. Na época da hiperinflação, você tinha preço de carro subindo também, porque era um bem real, enquanto a moeda não parava de desvalorizar. Mas numa economia minimamente funcional, que é a do Brasil nesse momento, a gente é funcional, a tendência é que o preço venha a diminuir. Então, para ganhar dinheiro com seminovo, geralmente você tem que comprar por um preço muito baixo para poder vender por um preço mais alto. É o que a concessionária faz, né? Você quer vender rápido na concessionária, o cara vai comprar na hora. Baixa o preço, Só que ele baixa o preço para que ele possa vender depois com ágio. Então, eu não acho que para pessoa física que não entende desse mercado, é alguma coisa interessante a ser feita. Quanto a aluguel, acho que depende muito do uso alternativo do dinheiro que você vai deixar de gastar com o carro. Eu vou dar o meu caso de exemplo. E aí eu lembro o pessoal que tá em casa que não é porque eu fiz, que se você fizer agora vai dar certo, né? Até porque quando eu fiz eu considerei a chance de dar errado. Mas o que aconteceu? Eu tinha o meu carro, já tava chegando a 4 anos de uso mais ou menos, tava na hora de trocar. Isso foi em julho desse ano. E eu pensei, bom, vou comprar um outro carro. Só que quando eu vendi o meu carro, eu ganhei uns 200 mil na venda, o carro que eu queria custava 300. Eu pensei, poxa, vou ter que dar 200 mais 100 para comprar o carro. E o Bitcoin na época custava 300 mil reais. Eu falei, caramba, cara, e aí? Compro um carro? Eu compro um Bitcoin. Eu compro o Bitcoin. Só que no Bitcoin eu não posso usar o Bitcoin para ir pro trabalho, né? Sim. Então pensei, se eu comprar o Bitcoin, então vai valer a pena pegar um pouquinho de dinheiro, no caso, né, comparado ao valor da compra de um carro,
pra alugar um carro enquanto eu compro o Bitcoin. E no final foi isso que eu fiz. Então eu simplesmente comprei o Bitcoin, ao invés de comprar um carro, eu passei a alugar um carro, e nesse meio do caminho, o Bitcoin valorizou mais de 80%. Tá falando de julho até agora. Então deu muito certo. Lógico que com o carro que eu tô usando, né? Carro de assinatura, bom, eu não tenho desvalorização do carro, mas eu pago pra usar o carro, e aí tá incluído tudo, né? IPVA, seguro, tudo Sim. acaba ficando no preço. Eu pago mais do que, por exemplo, 1% que a pessoa tem de retorno na renda fixa. Então, se eu fizesse a mesma coisa, falando assim, vou pegar esses 300 mil pra botar em Tesouro Selic, que tá dando menos de 1% ao mês, eu estaria perdendo dinheiro. Vou pegar esses 300 mil pra colocar no Ibovespa, eu teria perdido dinheiro. Vou pegar os 300 mil pra comprar fundo imobiliário. Mesmo considerando os dividendos, como o IFIX tá caindo 4%, eu teria perdido dinheiro. Então, eu só coloquei no Bitcoin porque eu falei, a chance de ganhar dinheiro está aqui. Uhum. Então, por isso que eu fiz. Eu meio que pensei parecido com o Michael Saylor, só que ele tem muito mais coragem, porque ele toma dívida pra comprar Bitcoin. Sim. Eu falei, não, só vou deixar de comprar o carro Sim. pra comprar Bitcoin. Não fez dívida, né? Então, só vale a pena se você puder dar um uso alternativo pro dinheiro muito bom.